Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. O nascimento dos idiomas. Há uma hipótese de que as línguas indo-europeias seriam originadas a partir de uma língua falada pela humanidade na época da Torre de Babel. O Dr. Russell Gray, da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia, calculou a idade aproximada de 87 línguas indo-europeias e concluiu que elas provavelmente surgiram no período da Torre de Babel, de onde mais tarde migraram para a Europa Ocidental e para o leste, em direção à Índia. A Torre de Babel agora sob uma configuração interna dentro de nós. As descobertas acima, na verdade, hipóteses sobre a prova física da existência da Torre de Babel. Nós, no entanto, não estamos mais interessados nas raízes do que realmente aconteceu. Nós nos esforçamos para entender a causa, correlacioná-la com o nosso mundo interior e nos certificarmos de que a divisão que teve lugar em seguida não se repita. Ao atingir os mundos espirituais, podemos influenciar a causa de tudo, o que transparece, e assim mudar o nosso destino e o destino do mundo, e o destino da humanidade como um todo. Assim, os moradores de Babilônia decidiram construir uma torre até o céu, com o intuito de esclarecer e também sendo mais uma prova, vamos nos referir à palavra da Torá oral, o Midrash, ou o Zohar Kadosh, que é inteiramente baseada na interpretação da Torá escrita. Isso é o que o Midrash nos diz sobre o assunto. Os babilônios conheciam a história do dilúvio. Eles viviam com medo de que o mesmo destino poderia cair sobre eles. Assim, eles procuraram um lugar onde pudessem habitar em segurança. Em última análise, eles encontraram um vale na terra da Babilônia que era grande o suficiente para mantê-los todos. Pois que as pessoas coroaram Nimrod como seu rei, e uma vez que todos eles se estabeleceram na Babilônia, Nimrod essencialmente tornou-se rei de toda a população da terra. Nimrod propôs ao povo: vamos construir uma cidade grande, onde todos possamos viver. E nessa cidade vamos erguer uma torre muito alta. Seus súditos ficaram encantados com a ideia e ele disse: vamos construir uma torre
tão alta, a parte superior chegará aos céus, e vamos criar um nome para que outro dilúvio não venha sobre nós e se espalhe por todo o mundo. No entanto, apesar de todos estarem unidos na crença de que uma torre deveria ser construída, as opiniões sobre o propósito de uma construção eram diferentes. Algumas pessoas pensaram: em caso de outro dilúvio, vamos subir até o topo da torre, onde a água não deverá nos alcançar. Outro grupo pensou: vamos criar um nome com o objetivo de construir um lugar de reunião no topo da torre e adorar os seus deuses. Lá, assim sendo, seriam salvos de qualquer calamidade. Outros ainda protestaram: é injusto que só o Criador seja Hashem, o Deus, né, do reino acima, limitando nossos domínios no mundo abaixo. Você vê o ego falando. Aqui é uma pergunta, né? Você vê o ego falando: nós vamos alcançar os céus em nosso próprio país sem a ajuda do Criador. Nós vamos dominar o mundo e não ele. Vamos construir para nós uma torre tão alta que a parte superior vai alcançar os céus e vamos criar um nome. De onde vem essa audácia? A resposta é que eles chegaram a um novo grau, precisamente porque eles foram capazes de concluir a graduação anterior. Eles receberam o egoísmo adicional para trabalhar, não é? E neste novo grau, o ego é o rei e seu nome é Nirod, da palavra Meridá, ou seja, rebelião. E assim as pessoas coroaram Nirod para ser seu rei. E uma vez que todos eles se estabeleceram na Babilônia, Nirod essencialmente tornou-se rei de toda a população da Terra. Nirod é uma força egoísta, nova e poderosa, que governa todo o ego. E contra essa força que você deve lutar agora, e está dentro do ser humano. Queda para subir. A primeira coisa que você experimenta é a descida. O dia se torna noite. É um sentimento que arrebata essa força egoísta. Um novo grau está ganhando. Tudo que você já alcançou parece esquecido. É como se você nunca tivesse sobrevivido ao dilúvio. Como se Noé e seus filhos nunca tivessem existido. O seu desejo de doar é impotente diante do poder de Nimrod, que é essa nova fase interna na caminhada da Torá. Historicamente, nesta época, a Babilônia por ser um poderoso salto de egoísmo que transforma o mundo inteiro. Você pode se perguntar: será que a descida é realmente necessária? Sim, é. Além disso, deve ser comemorada, pois é agora que o próximo degrau da escada espiritual nasce. Um novo degrau é revelado dentro de você. Na verdade, é exatamente o que acontece na vida. Imagine que você é gerente de uma pequena filial da empresa. Você sabe tudo de sua equipe, sabe sobre a sua equipe. Todo mundo está simpático e muito unido, comemorando os feriados juntos, fofocando juntos, uns dos outros. Quando, de repente, lhe oferece uma promoção e você não pode resistir. Você foi transferido para a sede da empresa. Aí vem noites sem dormir, os pensamentos irritantes. Por que eu concordei com isso? Sacrificar a paz e a felicidade que eu tinha antes? Você pergunta. É um novo grau. E com um novo grau, você precisa se acostumar a novas condições e novos desejos egoístas. Um salário mais alto, o desejo de ser apreciado por seus novos superiores e também subordinados. E a esperança de que mais promoções estão por vir, desde que você tenha sucesso. Não há como escapar disso, pois você está lidando com outro grau mais elevado. Esse é um exemplo tirado do nosso mundo egoísta. No mundo espiritual, o grau é sempre preenchido por uma nova descida. Para aqueles que entendem que a descida marca essencialmente o começo de outra subida. É uma ocasião alegre. Você já sabe que após o processamento de uma determinada parte do ego, outra parte será adicionada, sinalizando uma nova subida e, portanto, uma maior revelação do Criador. E isso te inspira. O grande cabalista Shimon Bar Yochai, o Rashbi,
autor do livro do Zohar, deleitava-se em alturas espirituais que não podemos sequer imaginar. Mas antes de cada subida para o novo grau, ele experimentava uma descida. E antes que ele ascendesse ao grau final dos 125 degraus, a descida foi tão profunda que o autor da única obra mais célebre da Cabala se sentiu como um vendedor ambulante de mercado, sem qualquer realização espiritual. Ele até mesmo esqueceu o alfabeto hebraico. A diferença entre ele e as outras pessoas é que experimentam as quedas, é que ele sabia com certeza que esse estado iria passar logo, pois precedia a uma transição para um grau ainda maior. Você só precisa se segurar, já que antes de cada subida ia dada uma parcela adicional do ego que deve ser corrigida. Nunca se pode saber o que está por vir no mundo espiritual. Cada novo nível é uma viagem ao desconhecido. O inferior não se pode atingir o superior, né? Até que esse último se eleve ao seu nível, como foi mencionado. Anteriormente, você atinge o nome de um grau, que é um dos nomes do Criador, e somente quando você tenha atingido o próprio grau. A partir do exposto, conclui-se que os mundos espirituais existem apenas subidas, e até mesmo a sensação de uma descida constitui ainda outra subida no caminho para o objetivo. A Babilônia de ontem e a de hoje. Ou temos a Babilônia. O que nós vemos? À primeira vista, o ego, que é Nirod e seu povo. Parece ter ganho. Por falar nisso, se dissemos que ao atingir um novo grau, descobrimos que o nome dos criadores segue-se que Nirod é um de seus nomes. Por quê? Pois não há nenhuma outra força no mundo. É o Criador que coloca obstáculos no nosso caminho em direção ao objetivo, e devemos superá-los. É assim que ele nos eleva e nos purifica, porque precisamos merecer a abundância que nos espera no final da jornada. A construção da torre era um empreendimento gigantesco, porque não havia nenhuma pedra na Babilônia. E o povo criou um novo material de construção. Eles queimaram a argila no fogo e os tijolos resultantes foram usados no lugar de pedras. Os tijolos eram feitos como que sozinhos. Quando as pessoas assentavam o tijolo, eles descobriram 2 na parede. E quando colocavam 2, 4 tijolos apareciam na parede. O que essa passagem quer dizer? É a voz do ego, do Rei Nirod e seu povo dizendo: nós não precisamos da força superior. Vamos desenvolver a tecnologia da construção, vamos acreditar apenas em nossas mãos, em nossos próprios intelectos e vamos ganhar. E não havia nenhuma pedra na Babilônia, o povo criou um novo material de construção. Isso não é a mesma coisa que está acontecendo agora, mas para onde estamos indo com esse progresso? Eles queimaram a argila no fogo e usaram os tijolos resultantes no lugar de pedra. O cenário é semelhante no início do século XXI, ou do século XX na Rússia. Quando os comunistas se recusaram a reconhecer a força superior e pensaram que eles poderiam pôr em prática suas ideias por conta própria, em face disso, os slogans de amor, fraternidade, igualdade pareciam maravilhosos. O ego é muito astuto, mas não havia nenhuma força superior por trás desse slogan. Tudo foi construído sobre a terra, ou seja, fundado sobre o ego. Os russos não perceberam que o homem é inerentemente egoísta, e que mais cedo ou mais tarde tudo iria implodir. E o paraíso que esperavam se tornaria um inferno. Até recentemente, desenvolvimentos semelhantes estavam acontecendo em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, até que o novo processo de uma consciência começou. Agora, a humanidade está começando a entender que nenhum progresso pode levar à felicidade, se não tiver uma conexão com a força superior. A princípio, pode parecer que vai funcionar, e que o progresso pode reduzir nossa jornada de trabalho de 12 horas a 5, para que possamos ter mais tempo para passar com a família, ler, estudar e, de alguma forma, melhorar a nós mesmos. E, de fato, no primeiro momento, as coisas pareciam estar indo maravilhosamente bem, e parecia que poderíamos realizar qualquer coisa que colocássemos em nossas mentes. Os tijolos, como que feitos sozinhos,
quando as pessoas assentavam tijolos, descobriam dois na parede. E quando assentavam dois, 4 tijolos apareciam na parede. Mas qual foi o resultado final? Hoje, nós trabalhamos mais do que nunca e nos tornamos escravos das empresas, nossas famílias estão desmoronando, as taxas de divórcios estão subindo rapidamente, o que resulta em adultos e crianças miseráveis. Buscamos esquecer tudo nas drogas e álcools e caímos em depressão, que se tornou a doença mais comum do nosso tempo. Na verdade, o homem das cavernas eram mais felizes do que nós. E o resultado do progresso está desconectando do Criador, ou seja, a falta de correção do homem, e também por não alcançar a qualidade da ação. Então, o que o progresso nos dá? Estamos começando a ver que não podemos existir em uma conexão com o Criador. Este é o único resultado mais importante do progresso. Até que percebamos a necessidade de corrigir o ego, nada pode ser feito sobre isso, enquanto não formos corrigidos ou envolvidos no processo de correção. Nós permanecemos suscetíveis aos truques do ego, Nimrod, na fase da construção da Torre de Babel, o faraó na fase do Egito. O ego não pode ser negado. Ele vai travar uma guerra, apertar o botão vermelho, aceitar subornos e jogar qualquer um embaixo de um ônibus, desde que os seus interesses sejam servidos, pois o ego ele é corrupto. Estou confiante de que o mundo está quase pronto para concluir que apenas a força superior é capaz de domar o ego. Em breve, todos terão de voltar ao Criador, pois não haverá outra escolha. No entanto, é melhor fazê-lo com antecedência, evitar um incrível sofrimento por perceber que é preciso conectar-se à luz, à força governante superior e garantir a sua direção. A torre cresceu, desceu e logo se tornou tão alta que levou 1 ano para subir ao topo. 2 amplas escadarias levavam à torre, uma do leste, outra do oeste, e a escada para o leste foi usada para levantar cargas, enquanto a escada do oeste foi usada para as pessoas inferiores. As pessoas precisavam ir para cima e para baixo com frequência para repor materiais de construção. Os construtores eram tão fanáticos em seus desejos de completar a torre que sempre que um tijolo caía ou quebrava, lamentavam e diziam como será difícil substituí-lo. Mas quando uma pessoa escorregava e caía para a morte, ninguém tinha consideração por ela. Nesta primeira fase, esta é uma forma como o ego cala qualquer manifestação de desprendimento. Mas quando uma pessoa escorregava e caía para a morte, ninguém tinha consideração por ela. Nós já mencionamos que o homem, Adão, deriva da palavra Adamé. Eu vou ser como Criador. O povo de Nimrod não precisava de nada semelhante ao Criador, apenas tijolos e a construção. Refletia sobre essas palavras e tentar senti-las. Mas quando uma pessoa escorregava e caía para a morte, ninguém tinha consideração por ela. Um dia, um homem chamado Abraão, filho de Tera, estava passando pelo local da construção da torre. Tinha 48 anos de idade na época, e famoso por opor-se à construção da torre. Quando ele se aproximou e foi convidado, junte-se a nós na construção da torre, pois você é um homem poderoso e vai ser muito útil. Ele recusou, dizendo, vocês renunciaram ao Criador. Quem é a torre? Decidiram o substituir por uma torre de tijolos, e é assim que a força altruísta que corresponde a este grau egoísta se manifesta em nós. Essa força é a única capaz de derrotar Nimrod, veja, que seu nome é Abraham, ou Abraão. Essa força lança o aviso quase de passagem. Ela ainda não é capaz de lidar com o egoísmo aumentado, mas sua voz já pode ser ouvida, e isso é muito importante. Em outras palavras, você está começando a ganhar vida e sair do estado de queda. Isso para aqueles que estão estudando Kabbalah da forma certa. É muito importante. Os religiosos não vão entender isso como sistemas internos e vão entender essas histórias
como histórias literais, porque a literalidade é necessária para eles e assim eles não conseguem de forma nenhuma fazer a correção, né? Veja, então, sair do estado de queda, né? Então, em outras palavras, você está começando a ganhar vida e a sair do estado de queda, armado com vossos poderes altruístas. Você está começando a trabalhar. Enquanto isso, o caso está chegando a um ponto, a torre está prestes a entrar em seu colapso. De fato, você não pode construir qualquer coisa que esteja fundada no egoísmo, mas apenas em uma conexão com o superior. O que fazer? O livro oferece um conselho. Ouça a Abraão em você. Encontre-o no meio da loucura egoísta e dele a liberdade de agir. Deixe o ego gritar e existir, e a quaisquer alterações que visam o avanço espiritual, mas é preciso entender que não há outra maneira. Todo o resto tem sido experimentado e testado, e podemos claramente, né, ver claramente que não tem funcionado. Decida-se, tudo vai dar certo, o Abraão de hoje vai se revelar-se ao mundo, vai revelar-se ao mundo. E precisamente por isso que a sabedoria da Cabala é escondido da humanidade por milênios, e está sendo revelada hoje. Se a humanidade escuta, vamos seguir o caminho construtivo da unificação com a natureza. Se isso não acontecer, vamos seguir o caminho do sofrimento. Mas, de qualquer forma, vamos alcançar a meta. O que significa unir-se com a natureza? Uma pergunta. Os cabalistas escreveram sobre ela há 4.000 anos atrás, o livro da criação. A gente conhece como Sefer Yetzirah. Tudo à nossa volta existe uma única lei, para a qual não estamos em conformidade, que é a lei da natureza e do altruísmo absoluto. O amor absoluto atua em torno de nós, em pleno vigor, e é conhecido como a lei do Criador. E quanto a nós nos apoiamos a esta lei egoisticamente, ao invés de corrigir os nossos egos em constante crescimento e equalizar com a natureza, nós colocamos barreiras artificiais para nos protegermos delas. E é para isso que todas as nossas ciências e tecnologias são usadas. Este fenômeno do homem se recusar a corrigir-se e, contrariamente, buscar dominar a natureza é o que se refere à construção da Torre de Babel. Desde os tempos da Babilônia, os nossos egos foram gradualmente se desenvolvendo até que atingiram o seu pico. A humanidade tornou-se desiludida com a sua capacidade de saciar seu próprio ego através da tecnologia ou qualquer outro tipo de progresso. Hoje, estamos começando a perceber que toda essa nossa jornada foi em vão. Devido à crise e ao beco sem saída em que nos encontramos, você poderia dizer que a ruína da Torre de Babel está acontecendo diante dos nossos olhos. Agora, tudo que precisamos é fazer escolhas, a escolha certa. Afinal de contas, não temos feito suficientes, né, escolhas ruins e sofrido por isso. O grande cabalista Yehuda Ashlag, conhecido como Baal HaSulam, dono da escada, ou senhor da escada, pelo seu comentário, Sulam, né, a escada, sobre o livro do Zohar, escreveu em 1940 que se a humanidade não caísse em si, haveria uma terceira e uma seguida, né, de uma quarta guerra mundial, uma terceira guerra seguida de uma quarta guerra mundial, com apenas um punhado de sobreviventes. Essas pessoas, então, iriam se unificar com uma lei universal, e o mundo conheceria a verdadeira paz e amor. Como sempre, precisamos traduzir essas palavras para a língua da Kabbalah. Quando o ego não está dilacerando, né, você está pronto e disposto a dar-se mais aos outros. E o amor é o produto da doação, que é sentido por ambos os lados. No fim das contas, o Criador desceu sobre a terra com 70 anjos e manteve um tribunal sobre aquela geração. Essa passagem fala da força altruísta, o Criador,
descendo sobre a Terra como resultado da queda. Em outras palavras, essa força entrou no desejo egoísta que é chamado Terra. Não deixe que frases como manter um tribunal sobre essa geração assustá-lo. Significa simplesmente que, de repente, nós vimos a força como realmente somos. Isso foi possível graças à luz da faísca altruísta que entrou em nós, como feixes de lanternas que iluminaram a escuridão e nos conectaram à visão. E percebemos que todas as ações são ditadas exclusivamente por nosso amor próprio. Eu sou um egoísta. Essa é a única sensação egoísta que compreende 70 desejos egoístas individuais, ou seja, 70 sefirotes. Cada um desses desejos foi infiltrado por uma faísca altruísta durante a quebra, virando nossa vida de cabeça para baixo, demolindo a ordem normal das coisas e obrigando-nos a refletir sobre quem somos. Imagine como as pessoas ficaram chocadas quando, de repente, descobriram que não poderia se comunicar umas com as outras em um idioma comum e, uma vez disso, inexplicavelmente falavam 70 línguas diferentes. Em outras palavras, na iluminação da luz altruísta, descobriu-se que cada desejo vive somente para ele mesmo. E dessa maneira é que todas as pessoas vivem. Ninguém entende o outro. E todos os slogans sobre o amor e fraternidade são palavras vazias. O verdadeiro altruísmo destacou o abismo que realmente existe entre desejos egoístas, os povos, nações e o mundo. E mostrou que o egoísmo não nos permite amar, estar junto ou falar a mesma língua. O egoísmo é quando todo mundo se preocupa somente consigo mesmo, falando a sua própria língua que os outros não podem entender. A mistura dos idiomas ocorreu instantaneamente. As pessoas tentavam se comunicar, mas não conseguiam entender uma palavra. Um deles disse, dê-me água. Em vez disso, lhe foi entregue argila. Outro pediu, me dê uma corda. Em vez disso, foi lhe entregue uma serra. Em um caso, um homem que recebeu uma serra, em vez de usar a corda, atingiu o homem que não havia entendido, matando-o. A terrível discórdia e confusão caíram sobre a terra. E todas as pessoas se muniram de armas e começaram a matar seus amigos, e assim pereceu a metade da humanidade. Na luz altruísta, torna-se evidente que o ego não tem amigo ou amigos, e ele é projetado para nos levar ao extremo, e nos prendendo à parede. Ou então percebemos que estamos presos, escravos do ego, sem qualquer vontade própria, percebendo que tudo o que tínhamos é feito ao longo de nossas vidas está sob o comando do amor próprio. O homem, de repente, descobre que, ao invés de criar, ele estava matando tudo, entrincheirado em terrorismo e drogas, sentindo-se impotente e insatisfeito. Ele está finalmente sendo levado a um estado de desespero. Ele não vê uma saída a não ser que se mover para nenhuma direção. Ele tornou-se tão distante da natureza que ele não vê de onde a salvação pode vir ou de que ele pode fazer. Essas percepções, ou essa percepção, constitui a ruína da Torre de Babel dentro de nós. E o que aconteceu depois? Em seguida, uma sabedoria conhecida como Kabbalah vem para o resgate. Essa sabedoria nasceu nos tempos da antiga Babilônia e foi mantida em segredo por milhares de anos. E agora ela está sendo revelada em todo o mundo, pois a humanidade nunca vai saber como continuar a desenvolver-se sem ela. As coisas continuaram deteriorando-se, até que a humanidade, não esteja pronta para utilizar um método de correção do mundo como uma solução para todos os problemas.